Capítulo 34 Espada de Gelo 2. Aí está. Isaac assentiu ao ouvir o Wilk falar. Mas deveríamos procurá-lo primeiro. Como era uma caverna escondida, era normal pensar que poderia haver um monstro. O Wilk, no entanto, entrou sem se preocupar em desembainhar Grandia. Não tem nada lá dentro. Isso é exceto pelo baú de tesouro localizado bem no fundo. Ele continha um pergaminho de teletransporte, que era realmente um item decente. Você descobriu alguma coisa? Não. O Wilk respondeu rapidamente e foi direto para o baú do tesouro. Assim que ele conseguiu arrancar o pergaminho do baú, o grupo de Isaac apareceu atrás dele com suas armas levantadas. Você pegou o item. Mas não fui eu quem o encontrou. Claro, mas ainda assim é muito rude da sua parte. Se você tiver alguma reclamação, tente tirar de mim. Uma provocação aberta. Os homens ao lado de Isaac olharam para o Wilk, visivelmente irritados. Você deve estar muito confiante em si mesmo. Por quê, você acha que pode me vencer com apenas esse número de cães leais? Ele não veio aqui para enrolar. Enquanto o Wilk falava, Isaac não conseguiu evitar um sorriso malicioso. Então você já sabia que eu estava mirando em você. O ego de Rangilt havia assumido o controle. Foi o caso em que ambas as partes se consideraram o caçador. Talvez sim, talvez não. De qualquer forma, vocês serão julgados por suas transgressões contra Deus. Transgressões contra Deus? Que farsa! Não é o caso de que seu Deus do mar se rebelou contra o Criador. Os seguidores de Isaac ficaram confusos com a conversa, mas o próprio Isaac não pareceu se importar nem um pouco, pois ele levantou Rangilt. Não tenho ideia do que você está falando, mas parece que sua arrogância não tem limites. Você quer até guardar um tesouro desses para si. Você sabe exatamente do que estou falando, mas não importa. Venha, eu vou cortar qualquer pessoa que você jogar no meu caminho. A verdade é que Isaac havia trazido consigo apenas 5 de seus leais subordinados. Ele só precisava ter cuidado com Rangilt, os outros eram moleza. Ele fez um gesto provocativo com o dedo e todos correram em sua direção. Shaeng! Shaeng! O Wilk simplesmente se defendeu, suportando um ataque de cada um deles. Claro que o motivo era que ele queria que eles fossem marcados como pecadores. Assim que eles atacaram primeiro, seu feroz contra-ataque veio em seguida. Huiang! Grandia passou por eles sem qualquer resistência, ele poderia muito bem estar colhendo trigo. Depois de encerrar a batalha, o Wilk olhou para Isaac, que estava parado ali. Por que você está apenas assistindo? Eu estava apenas interessado em saber como você se sairia. Esta espada mágica tinha seu próprio ego e, como tal, podia tomar suas próprias decisões. Era um item criado pelo Deus do Mar e, portanto, obrigado a seguir sua vontade, mas se o Deus do Mar não existisse mais, talvez não precisasse mais seguir suas ordens. Naquela época, ele poderia encontrar um hospedeiro melhor. Aos olhos de Rangilt, o Wilk era um hospedeiro muito melhor para ocupar comparado a Isaac. Interessado? Conte-me mais sobre esse Deus do Mar. O que aconteceu com ele? Ele morreu nas mãos do Criador. Rangilt tinha acabado de acordar de seu longo sono, então era natural fazer tal pergunta. O Wilk pensou por um momento e então respondeu. Se você puder me derrotar, eu lhe direi. Ok, como você desejar. Isaac suspirou enquanto esfaqueava Rangilt no chão. Um ar frio foi emitido, enquanto a caverna rapidamente começou a congelar. Ele está tentando estabelecer um ambiente favorável. Para que a espada expressasse todo o seu potencial, um ambiente que correspondesse ao seu elemento gelo era importante. Atingido por essas rajadas de ar frio, o Wilk levantou Grandia. Não usarei os mortos-vivos. Eles ainda não estavam em um nível alto o suficiente para que pudessem causar impacto em uma luta desse calibre. Enquanto o Wilk diminuía a distância entre eles, Isaac usou Rangilt para enviar um redemoinho de ventos glaciais gelados em sua direção. Taang! As paredes da caverna começaram a rachar porque estavam cobertas de gelo. Enquanto Isaac preparava seu próximo ataque, o Wilk correu pela superfície escorregadia, diminuindo rapidamente a distância entre eles. UDK. Pingentes de gelo começaram a cair do teto, bloqueando seu caminho. Enquanto ele se esquivava para o lado em uma tentativa de continuar pressionando para frente, espinhos de gelo apareceram do chão dessa vez. O ambiente da caverna estava atualmente sob o controle total de Rangilt, e era muito difícil prever de onde viria o próximo ataque.
Ainda assim, o Wilk tinha uma agilidade impressionante e um senso de combate muito acima do normal. Tanto que mesmo estando em desvantagem a tal ponto, não fazia muita diferença para ele. Será melhor acabar com isso rápido. Devido à magia de Hangyuchi, o gelo continuou a se acumular dentro da caverna. Se essa batalha durasse muito mais tempo, não se limitaria a apenas alguns pingentes de gelo ou espinhos lançados em sua direção. Quando Wilk finalmente chegou bem perto, uma gigantesca muralha de gelo foi erguida diante dele. Sem dúvida foi feito em legítima defesa, finalmente sentindo algum grau de perigo. Dangang. Um golpe horizontal de Grandia dividiu a parede de gelo ao meio, mas ventos frios o esperavam do outro lado. Vento gelado. Era menos poderoso que seu equivalente, tempestade de gelo, mas ainda era irritante de lidar por causa de sua ampla área de efeito. Contando com a serpente estelar Rainha Fantasma para se defender do feitiço mágico, o Wilk rapidamente atacou o pescoço de Izaki. Clang! O choque de metal ecoou pela caverna. Com suas espadas erguidas, eles olharam nos olhos um do outro. O Irik. O Wilk deu um passo para trás enquanto jogava sua adaga vampírica. Não foi o tiro mais preciso, e Izaki conseguiu desviar instintivamente inclinando-se para o lado. Ao contrário da sua esgrima, parece que você não praticou muito sua habilidade de arremesso. É assim mesmo? Izaki sentiu que algo estava errado e se virou bem a tempo de ver a adaga indo direto para sua cabeça. A habilidade de recuperar a adaga era resultado de uma certa combinação de runas gravadas. No entanto, ninguém nunca disse que tal habilidade só poderia ser usada para recuperar a arma, e não em batalha. Apesar de todas as suas tentativas de esquiva, a adaga vampírica ainda conseguiu cortar seu pescoço. Jurrrr. Deixou um corte considerável e o sangue começou a escorrer. Sucesso! Ele havia aplicado o veneno do basilisco na ponta da adaga. Seria apenas uma questão de tempo até que Izaki estivesse morto agora. Mesmo que ele conseguisse prolongar a luta um pouco mais confiando na magia de Hangyuchi, seus movimentos ainda seriam afetados e, eventualmente, ele não conseguiria suportar o veneno que se acumulava com os benefícios do seu conjunto de armadura de basilisco completo. Eca! Izaki gemeu quando foi colocado de joelhos. À medida que o veneno se espalhava por todo o seu corpo, a paralisia começou a se instalar. O Wilk levantou Grandia e finalizou-o com um golpe rápido. Puk! Apunhalando direto no coração dele. Nesse momento, seus olhos frios como gelo encararam o Wilk. Leve-me. Era a magia de Hangyuchi tentando tentá-lo. É claro que o Wilk não caiu nessa artimanha. Pegue-o. Tritão, que acabara de ser convocado para aquela caverna glacial, assentiu de volta. Quando ele agarrou Hangyuchi, ele imediatamente parou de emitir qualquer mana azul. Eu também sou capaz de controlá-lo. É possível se você estiver protegido por um certo conjunto de runas. Com a combinação certa de runas gravadas em sua armadura, ele pode ser capaz de resistir à influência da espada, mesmo que seu atributo espírito esteja muito baixo. O maior problema seria encontrar um ferreiro no continente EETH com tal domínio das runas. Claro, o próprio Wilk não estava nem um pouco preocupado porque ele já sabia onde encontrar o melhor ferreiro. É mais fácil do que eu esperava. Ferreiro rúnico Dexter. Se ele tivesse conseguido sobreviver até o fim, seria difícil dizer se o Wilk ainda teria conseguido manter sua posição como o humano mais forte, e isso considerando que ele nem sequer tinha uma classe de combate. Enquanto pensava nele, ele reuniu o saque na caverna. A morte de Izaki certamente levou a um colapso em seu grupo. Colton, que tinha sido seu segundo em comando, tentou manter suas forças unidas, mas lutou porque seu nível da coroa não era alto o suficiente. Dentro do acampamento deles, era apenas Colton que sabia que o Wilk estava por trás da morte de seu líder. Isso porque o fato de que eles tinham se proposto a matar o Wilk era um segredo bem guardado que não poderia ser facilmente espalhado. Ninguém mais poderia sequer suspeitar de Wilk de qualquer delito, já que ele retornou à fortaleza em um dia. A ausência de qualquer marcador vermelho era a maior prova de que ele não tinha nada a ver com isso. Naturalmente, todos concluíram que Izaki e seus subordinados tiveram azar e caíram nas mãos de um bando de Griffons. Conforme a situação começou a se estabilizar, o Wilk enviou Li Jae-sung para o caminho da esquerda. No caminho de volta, ele foi e ativou a torre de guarda perto da montanha da rocha de bronze, então agora o único que restava era o último no caminho da esquerda. Havia algumas vozes aqui e ali que diziam que o caminho central não era seguro, mas eles eram a minoria.
Atualmente o Uyuki era o que tinha mais influência na facção deles, já que rumores se espalhavam de que, apesar de ter uma equipe pequena, ele era um líder da Silver Crow com habilidade considerável. Isso, combinado com o apoio total de Hong Yuri e o fato de que ele basicamente não tinha oposição, fez com que ele se tornasse o comandante em chefe da facção. A comida é boa? O Uyuki perguntou a Leifina, que parecia estar entretida com seu lizardman assado. Eles estavam juntos há 2 dias, e tinham acabado de terminar seu ataque ao templo do Banshee. Agora, só restava o templo Naga. Sim. É melhor do que eu esperava. Isso é bom. Mas mestre, posso tentar cozinhar da próxima vez? Parece que tenho dificuldades todas as vezes. Não, isso é impossível. Ao ouvir a dura rejeição de Uyuki, Leifina não conseguiu deixar de ficar um pouco confusa. Ele realmente não disse que ela nunca saberia cozinhar. À medida que a situação se tornava cada vez mais embaraçosa, o Uyuki esclareceu. Cozinhar também pode ser considerado uma forma de batalha. Um único erro e a comida não vai virar nosso bem, o que pode afetar negativamente seus aliados. Isso é verdade, mas... Confie em mim, você é boa com uma espada e tem uma aparência linda, mas Deus é justo e você simplesmente não tem nenhuma habilidade de dona de casa. Leifina corou instantaneamente ao ouvir o elogio. Enquanto ela ficava em silêncio, o Uyuki continuou a comer, apreciando a carne saborosa com textura macia. Se tivesse sido feito por Leifina, nunca teria acontecido assim. Enquanto ele imaginava como seria a carne queimada do lagarto, ele ouviu o som de alguém se aproximando. Com base em seus passos, altura e passos, provavelmente era um jogador e não outro Naga. Parecia que eles eram um grupo bastante grande e decidiram atacar o templo como um só. Mantendo um olho neles, o Uyuki entregou a Leifina a capa da Banshee. Coloque isso por enquanto, temos algumas visitas. Uma peça oculta que pode tornar o usuário invisível, desde que você tenha mana suficiente para fornecê-la. Para obtê-lo, o Uyuki teve que suportar gritos intermináveis na outra noite. Uma situação em que uma pessoa comum já teria enlouquecido há muito tempo. Se um grupo de aventureiros se deparasse com tais gritos, provavelmente resultaria em uma situação semelhante ao que aconteceu na caverna dos morcegos vampiros. No entanto, eles estavam agora no Templo Naga. Um lugar infestado de nagas, uma criatura semelhante a uma serpente com 4 braços. Ah, então era Shun Uyuki. Você estava caçando aqui sozinho? Colton disse com um sorriso amigável. Um líder da coroa de bronze de nível 1, mas o número em seu grupo excedia em muito a capacidade máxima de seu grupo. No momento, ele tinha cerca de 30 pessoas com ele e, se você contabilizasse aqueles que ficaram para trás como vigias nas torres de guarda, ele tinha cerca de 60 seguidores no momento. Uma situação em que ele absorveu a maior parte das forças de Isaac. Um dos membros do meu grupo retornou à fortaleza agora mesmo para cuidar de algumas coisas, mas não tenho problemas em ficar sozinho aqui. Os que guardavam a torre de guarda o viram chegar com Leifina, então não era como se ele pudesse negar a existência dela. Colton, sentindo que algo estava errado, olhou ao redor com espanto. Você lidou com todos esses monstros? Sem chance. Embora os nagas se parecessem com os homens lagarto, eles eram consideravelmente mais altos e tinham escamas duras. Sem mencionar que era difícil causar qualquer dano a eles em primeiro lugar, porque eles podiam usar magias antigas como encolher e piscar. Saindo do seu estupor, Colton continuou. Você gostaria de se juntar a nós? Afinal, não sabemos o que tem lá atrás. No final da passagem havia uma grande porta de bronze com padrões únicos. Praticamente qualquer um que tivesse sobrevivido até aqui poderia imaginar que um monstro-chefe residia atrás deles. Está tudo bem, desde que você não atrapalhe. Ele não sabia quais eram suas intenções, mas sabia que não estava tramando nada de bom. Se ele o deixasse escapar com uma pedra de retorno, ele poderia voltar com reforços. O Uyuki abriu a porta de bronze, dando um sorriso amigável ao grupo de Colton. Geu! Colton cuspiu um bocado de sangue enquanto desabava no chão. Ao redor, havia inúmeros cadáveres que tinham sofrido o mesmo destino. Um massacre unilateral. Apesar de ter atacado o Uyuki furtivamente enquanto ele deveria estar focado no chefe Naga. Merda! Ele pensou que seria capaz de matar o Uyuki. Embora ele estivesse ocupado porque precisava de um nível mais alto para unir adequadamente o grupo que havia começado a se dispersar desde a morte de seu líder. É claro que ele ainda tinha que se vingar da morte de seu mestre.
No começo ele fingiu ser fraco, deixando que o atacassem, mas de repente ele parecia uma pessoa completamente diferente, pois havia explodido com toda sua força. Eu não deveria ter tentado ir atrás dele. No começo ele pensou que era apenas por ter sido enganado de alguma forma que Isaac tinha caído para o Wilk. Não havia como ele não conseguir matá-lo, apesar da vantagem numérica. Inacreditável. Foi somente quando deu seu último suspiro que ele percebeu a profundidade da força de Wilk. Um ser verdadeiramente aterrorizante, alguém que Isaac não conseguia nem comparar. Como você se sente sendo abatido por aquele que você costumava seguir? Wilk perguntou em uma voz monótona. Diante dele estava o pálido morto-vivo Isaac, empunhando uma espada bastarda. Início de inscrição. Classe: Comandante Cavaleiro das Trevas, humanoide. Habilidades: Liderança, 200, Templário da Morte, pode transformar suas vítimas em Cavaleiros das Trevas, Corte das Trevas, envia uma onda negra de até 100 metros, Aura da Morte, mais 10 para todas as estatísticas de mortos-vivos aliados em um raio de 35 metros, Escuridão Encantada, a arma ganha o atributo Escuridão. Estatísticas. Força, 116. Vitalidade, 98. Destreza, 103. Inteligência, 58. Espírito, 72. Fim de inscrição. A razão pela qual ele o convocou foi para testar a habilidade do Templário da Morte. Era uma habilidade bem incomum e ele se perguntou qual seria a diferença entre ela e sua própria habilidade raiz. Não conseguiu uma palavra para colocar em português, mas significa ascender, nascer, surgir, é a habilidade transformar em morto-vivo. Puck. A espada bastarda atravessou a armadura de placas de Colton, apunhalando seu coração. O fio da espada havia sido muito melhorado devido à energia das trevas que a cercava. Wilk observou a situação se desenrolar, curioso sobre o que poderia acontecer. Não demorou muito para que Colton se levantasse, e uma energia negra também foi emitida de seu sabre. Há uma habilidade extra. No entanto, suas invocações de mortos-vivos não ganharam o atributo escuridão, e suas estatísticas também eram um pouco menores. Enquanto Wilk estava ali com uma expressão satisfeita, Leifina apareceu atrás dele. Mestre, deixe-me lutar da próxima vez. É vergonhoso para um cavaleiro ficar parado e assistir enquanto seu senhor está em perigo. Isso não foi nada, ainda temos um longo caminho pela frente. Wilk disse enquanto colocava a mão no ombro de Leifina. Torne-se forte o suficiente para sempre ficar ao meu lado. Até que esse momento chegue, eu protegerei você em vez disso. Enquanto seus olhos se cruzavam, Leifina não pôde deixar de desviar o olhar timidamente. Ok. Por um momento, uma atmosfera delicada pairou no ar.